Passo a palavra, então, ao procurador Marcelo Rocha Monteiro. Naturalmente, eu vou falar de pé, porque eu saí do Tribunal do Júri, mas o Tribunal do Júri não saiu de mim. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meu querido amigo, deputado Márcio Gualberto, bem como os demais deputados que integram essa frente, o Coronel Salema, deputado Charles Batista, deputado Vandro Família, deputado Anderson Moraes, deputado Marcelo Dino. Cumprimento também o meu amigo querido, Coronel Cajueiro, né? Na pessoa de quem eu quero saudar todos esses heróis do Rio de Janeiro, né? Minha amiga desembargadora Marília Castro Neves, doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, minha amiga, colega de Ministério Público. Eu ouvi atentamente aqueles que me precederam aqui e que trouxeram tantas questões. Essa iniciativa, deputado Márcio Gualberto, é de uma importância extraordinária, né? Essa frente parlamentar de valorização dos agentes de segurança, ela tem importância em tantos aspectos, né, que já foram destacados aqui, né? Seja na assistência ao policial, né, que é vítima, né, da violência perpetrada pela criminalidade mais violenta do Brasil, que é o crime organizado do Rio de Janeiro, né? O policial do Rio de Janeiro enfrenta, nenhum outro enfrenta no Brasil e talvez no mundo. Né? Então, a assistência ao policial que é vítima, aos familiares do policial que foi vítima fatal, né? A importância disso, que já foi destacada aqui pela Carmen, pela Fabiana, né? A questão da necessidade de se equipar a polícia propriamente, né, corretamente, à altura do perigo que a polícia tem que enfrentar, né, e que a Marília também mencionou aqui. Enfim, são vários aspectos, né, em que o agente de segurança pública precisa, essa legislação que precisa... Eu ouço falar nisso há anos, né, essa legislação precisa ser alterada, precisa ser melhorada, né, para amparar melhor o policial e reconhecer situações de invalidade de invalidez que hoje ela não reconhece, né? O que não faz qualquer sentido. Mas eu quero falar de outra coisa, tá? Eu quero falar da importância dessa iniciativa, da importância dessa frente parlamentar em outro aspecto, tá? E eu vou trazer rapidamente eu vou até olhar para o relógio aqui para não falar demais, mas eu vou trazer 2 exemplos, né, do que eu considero mais uma razão, né, para que nós celebremos esse momento como o de uma iniciativa de extraordinária importância, que é a valorização do agente de segurança pública. Nós tivemos no início de maio, se eu não estou enganado, no dia 4 de maio, uma grande operação de repressão ao tráfico de drogas no Jacarezinho, né? Eu acho que foi início de maio, pode ser que eu esteja trocando a data. E a polícia foi recebida da maneira que a polícia normalmente, nesse caso foi a polícia civil, mas isso já aconteceu tantas vezes também com a polícia militar, foi recebida da maneira como a polícia é recebida pelos, me permitam usar o termo técnico, pelos vagabundos aqui do Rio de Janeiro, né? Com tiro de fuzil. Foi recebida com tiro de fuzil e o policial civil André Frias foi morto, executado com um tiro na cabeça logo de início, né? Logo no início da operação. E a polícia prosseguiu, enfrentando um número enorme de criminosos fortemente armados que não paravam de atirar, e a polícia, para não morrer, né, os policiais conseguiram eliminar 26 ou 27 traficantes, todos mortos lá com um fuzil. Era só constatar, não tinha mistério nenhum. Ali eram bandidos que morreram após atirarem em policiais
com fuzis. Uma situação evidente, nítida, de legítima defesa. Não só essa operação foi chamada por grande parte da nossa imprensa de massacre, massacre do Jacarezinho. Quem é que não ouviu essa expressão? Como, o que é algo difícil até de acreditar, né? Um mês depois desse fato, foi feita uma cerimônia no local de lançamento da pedra fundamental de um monumento em homenagem aos que tombaram, em homenagem aos vagabundos, em homenagem aos traficantes. Uma solenidade com representante da OAB, da Defensoria Pública. De uma comissão, daí a importância de eu ver hoje deputados estaduais tomando essa iniciativa, porque tinha representante, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, porque, infelizmente, dentro do Parlamento Estadual e do Federal também, os senhores sabem, porque os senhores enfrentam isso, essa visão de que o bandido é que é a vítima e o policial é que é o bandido. E neste monumento em homenagem à bandidagem, vão constar, se isso for para frente, eu espero que não vá, mas vão constar os nomes de cada um desses criminosos mortos pela polícia. E aí queriam incluir o nome do policial André Frias, e a viúva dele disse, não, o nome do meu marido não. Vocês vão colocar o nome do meu marido num monumento em homenagem aos criminosos que mataram o meu marido, aos delinquentes que o assassinaram. Eu não quero isso. Eu espero que, pelo menos nisso, ela seja atendida. Então, os senhores vejam, no momento em que autoridades, isso não foi só a associação de moradores do local, não, eu repito, estavam presentes nessa cerimônia representantes da OAB, da Defensoria Pública e parlamentares. Não sei o nome deles, senão diria com muito gosto aqui o nome dos parlamentares, estavam presentes neste circo, para fazer um monumento em homenagem a criminosos que foram mortos após assassinar um policial civil que estava no exercício da função. Um policial civil que deixou viúva, deixou um enteado pequeno, de 10 anos de idade, deixou uma mãe numa cama, porque uma senhora que sofreu um acidente vascular cerebral, e os bandidos que mataram esse herói, eles é que são homenageados. Eu estou aqui com 2 heróis à minha frente. Tem algum monumento com os nomes deles escritos? E de tantos outros? O que é isso? E o outro exemplo, ou outra situação que eu quero trazer, para de novo marcar a importância da iniciativa que os senhores estão tomando hoje, é o seguinte, já foi dito aqui, o Coronel Cajueiro diz isso melhor do que ninguém, dos perigos que o policial do Rio de Janeiro, que os agentes de segurança do Rio de Janeiro, para falar de uma forma mais ampla, enfrentam, e que fazem com que ir à guerra do Vietnã seja um passeio para eles. Ir à guerra do Kuwait, à guerra do Iraque, ou seja, nenhuma guerra da qual as Forças Armadas Americanas tenham participado no século XX se compara em termos de perigo aquilo que é o cotidiano, é a rotina do policial do Rio de Janeiro, dos agentes de segurança do Rio de Janeiro. Só que agora tem mais um perigo. De um ano para cá, além de enfrentar o bandido de fuzil, o criminoso que atira na cabeça do policial, além de enfrentar todas essas ameaças, o policial do Rio de Janeiro,
ele hoje enfrenta mais uma ameaça, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que tem um acórdão, uma decisão, dizendo que se o policial desobedecer a decisão do Supremo, a decisão do Supremo diz que ele não pode, a princípio, combater o crime organizado em comunidades durante a pandemia. O ministro, a função do judiciário é aplicar a lei. O ministro não nos fez a gentileza de dizer qual é o número da lei, que diz que durante a pandemia a polícia não pode reprimir o crime organizado. Ele esqueceu de dizer, não, ele não esqueceu, é que a lei não existe. É que ao invés de aplicar a lei, ele está aplicando a ideologia dele, a visão dele. E a visão desses ministros é de que o problema não é o criminoso, o problema é a polícia. Não vamos reprimir o crime, pelo contrário, vamos deixar o crime à vontade nas comunidades, vamos reprimir a polícia. E se você, policial, se atrever a combater o crime, onde é que já se viu isso, Um policial querendo combater o crime vai ser processado civil, administrativa e criminalmente. Se algum dos senhores, eu peço essa gentileza, conhecer algum país do mundo em que o tribunal mais alto daquele país ameaça processar criminalmente o policial que combater o crime, por favor, me informem. Eu conheço o policial que não combate o crime ser processado por prevaricação. Agora, o policial ser ameaçado de processo, inclusive criminal, pelo tribunal mais alto do país, por combater o crime. Não há nada igual a isso. O que eu quero dizer com esses dois exemplos, para encerrar a minha fala, deputado Márcio Gualberto, é que a iniciativa de Vossa Excelência, a iniciativa dos ilustres deputados que estão aqui presentes, de criar essa frente parlamentar, essa frente parlamentar não é só uma frente de valorização dos agentes de segurança. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma frente de combate à inversão de valores morais, porque é isso que nós estamos vivendo. É disso que os senhores são vítimas, os senhores policiais, que são tratados como se fossem criminosos, enquanto os criminosos são homenageados com monumentos e com os nomes inscritos em placa. Chega dessa inversão de valores. Nós não queremos isso e nós temos que combater isso na mídia, na política e no judiciário. Os senhores estão de parabéns, vamos sempre lutar pelo que é certo e não vamos deixar que essa inversão de valores morais prevaleça na nossa sociedade. Muito obrigado.